Vocês estão vendo minha gatinha ali atrás? Aquela é a gatinha mais velha, a Clarita. Ela só tem 15 anos de idade. Bom, assim como a Clarita, o livro que eu li, ele é desconhecido. Eu não diria que é desconhecido. Se vocês procurarem aqui no YouTube, vocês vão ver que ele é bem conversado. Porém, eu acho necessário que nós falemos sobre ele um pouco mais. Eu busquei esse livro para ler sobre a influência da Ju Gervason, que tem um canal aqui no YouTube e um Instagram excelente também, que ela é uma influencer não só de livros, pelo fato de que todo mês eu procuro sempre ler livros de autoria feminina, porque eu penso que a mulher na sociedade ela tem que ter um desses papéis é a gente apoiar essa literatura de autoria feminina, né? Longe de mim defender o feminismo, uma coisa assim, mas enfim. A Rainha do Ignoto foi um livro escrito por Emília de Freitas no final do século XIX. Então vejam aí que ela era uma mulher moderna, à frente do seu tempo, com esses termos que se utilizam no dia de hoje, né? E é considerado a pioneira da ficção científica no país, no Brasil. Não sei se seria esse o melhor cunho definido aí por algumas pessoas aqui na internet, não são acadêmicos, são leitores como eu, que definem ela como a pioneira da ficção científica, né, no Brasil. A Rainha do Ignoto é um livro que ele mistura um quê de, se eu pudesse classificá-lo, um quê de ficção, talvez fantasia, em alguns momentos não considero um realismo mágico, mas uma fantasia com uma realidade. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a seguinte história. Nós temos um povoado no interior do Ceará, na região ali nordeste, norte. Essas pessoas vivem em comunidade e no começo da história há o retorno de um morador, que é o Edmundo, é um jovem recém-formado. E esse jovem recém-formado volta à sua terra em que as pessoas se conheciam, aquela sociedade se conhecia, aquela cidade se conhecia. Essa sociedade que se conhecia eram pessoas abastadas, pessoas que viviam bem socialmente, materialmente e que viviam nesse meio comentando ali em bailes, em festas sobre a vida alheia, né? Muito comum isso no final do século XIX, mesmo no interior ali do Ceará. Emília de Freitas, ela trouxe muito essa questão desse Brasil que era pouco falado por autores ali. Então ela era um pouco regionalista e defendia bastante essa região Nordeste. Ela descreve muito termos. Eu tive uma certa dificuldade para acompanhar, são muitos termos que eram utilizados na época e tem muito regionalismo ali, mas nada que, como eu li no Kindle, então, no momento que eu clicava ali já aparecia o significado dos termos. Essa é uma das vantagens de ler no Kindle, né? E a história decorre com a chegada do Edmundo. O Edmundo retorna então a essa cidade e no momento em que ele retorna, as mulheres ficam alvoroçadas, porque ele é um partidão. Ele é recém-formado, se não me falha a memória em direito, coisa assim. E ele torna-se, então, um partido, uma pessoa que todo mundo quer casar, quer ter filho, quer construir família, porque a família já é bem materialmente. Então, temos essa pequena historieta no começo do livro da Emília de Freitas. Então, tudo gira em torno ali do Edmundo no começo. Então, parece uma história boba, simples, em que tem uma pessoa que todo mundo quer casar para ter filhos, né? Ascender socialmente, ter um status ali social no interior do Ceará. E aí a história começa a ganhar um plus a mais quando eles ouvem falar de uma espécie de gruta em que vive uma mulher desconhecida
E aí é que gira o mistério do livro em si, né? Quem é essa mulher desconhecida que todos falam, mas não sabem quem é, né? Então, houve-se várias histórias, como as pessoas nas cidades interioranas, mesmo aqui em São Paulo nos dias de hoje. Ouve-se falar dessa mulher que é desconhecida, ninguém sabe quem é, falam alguns que é uma feiticeira, uma mulher solitária, e o Edmundo fica intrigado com essa mulher, né? Quem será essa mulher? Quem será essa desconhecida que todo mundo fala que aparece de vez em quando ali na cidade, só que é considerada alheia ali àquela cidade? E o Edmundo vai em busca de descobrir quem é essa mulher que vive nessa gruta, né? A história continua com esse pessoal, essa cidade, essa aristocracia, não sei se esse é o melhor termo. E aí, em paralelo a isso, tem a busca do Edmundo para descobrir quem é essa mulher. Então, volta e meia, vai e volta. Alguns a chamam de Funesta, a desconhecida. Existem vários termos para nomear essa mulher. E Edmundo conhece uma pessoa, uma espécie de um caçador que vive isolado desses povos, dessa população, com uma filha chamada Diana. Essa filha Diana, ela também, volta e meia, ela aparece e desaparece. Então tem um quê de mitologia. Eu não manjo muito mais de mitologia, eu manjava mais quando eu estudava ali no pré-vestibular. E Diana tem um quê misterioso que aparece e desaparece, vive com esse caçador que ele conhece, e esse caçador acaba por trazer o Edmundo para o seu lar, para a sua casa, né? No momento em que ele traz o Edmundo para casa, a história vai ganhando cada vez mais que é mais como um filme que você quer acompanhar, né? Então, no momento é meio morno, fica só mostrando essa tal aristocracia. Quando o Edmundo cruza o caminho deste caçador, esse caçador consegue capturá-lo para o mundo dele, e Edmundo fica interessado porque o caçador conhece essa mulher desconhecida, né? E aí a história ganha um peso maior, que é o peso de quando começa a aparecer essa mulher que era desconhecida pela população e que intrigava tanto o Edmundo. Edmundo começa então a trocar cartas com essa mulher, a Funesta. Essa mulher responde e aparece e desaparece misteriosamente. Edmundo se envolve cada vez mais com o caçador, porque o caçador ele tem esse mistério também de saber e conhecer a história da tal Funesta, né? E o que foi um pouco mais complicado de eu entrar foi justamente na parte da fantasia, porque eu tenho uma dificuldade com livros de fantasia, né? Isso é da Érica mesmo, eu tenho uma dificuldade de aceitar aquela realidade da fantasia, mas os acadêmicos dizem que para aceitar a fantasia precisa ter um quê de realidade, né? Enfim, Edmundo se envolve ali com o caçador, com a história da Diana, e esse caçador envolve ele na vida dele, de maneira que ele fala, olha, eu consigo descobrir, eu vou te apresentar quem é essa mulher que todos chamam de Funesta na cidade, mas para isso você precisa me acompanhar. Ele era casado, tinha uma mulher, e essa mulher acaba por morrer. Só que essa mulher, ela vivia fantasiada, com máscara, diante da Funesta, que até então, num dado momento do livro, eles chamam de rainha do ignoto. Ignoto de ignorância, de desconhecida. Ela, então, é a rainha de uma espécie de reino. Daí minha dificuldade de aceitar isso, né? Que aparece e desaparece na história do livro, consegue hipnotizar as pessoas, tem várias explicações ali para aquela fantasia que só fica clara no final do livro, né? No final de toda a história, quase lá nos 70%, 80% é que é explicada toda a história dessa rainha desconhecida. Esse reino é justamente
um reino em que vão parar várias mulheres que são importantes para a sociedade, têm profissões importantes para a sociedade, mas elas são excluídas da sociedade por algum motivo, ou porque são divorciadas, ou porque sofreram maus tratos domésticos. Então, cada uma dessas mulheres que vivem nesse reino desconhecido da rainha do ignoto, elas têm uma história dentro da sociedade. Então, tem o que é muito de livro feminista, que coloca várias mulheres diferentes e vivem nessa sociedade. E o mais interessante aí é que cada uma dessas mulheres desempenham papéis dentro desse reino desconhecido que aparece e desconhece, aparece e desaparece para a sociedade, e que essas mulheres também conseguem assumir papéis que eram desconhecidos na sociedade. Então elas se fantasiam, elas conseguem se fantasiar de outros personagens diante da sociedade, sei lá, fantasiadas disfarçadas de homens, para que elas defendam outras causas da sociedade dessas mulheres e tragam aí para esse reino desconhecido da rainha do ignoto, né? Então tudo faz sentido lá no final do livro. No final, quando eu estava quase terminando o livro, é que eu descobri que eu já havia lido esse livro, mas eu li acho que há mais de 20 anos atrás. E eu acredito que eu tenha lido para vestibular, porque ficou muito claro. Eu enxerguei o professor contando a história do livro e parece que eu li realmente o livro, né? E aí ficou clara a questão da fantasia, de cada personagem, o papel da mulher na sociedade e o papel da Emília de Freitas como autora feminina pioneira no final do século XIX, né? Atualmente ela é mais falada, entre aspas, porque ela tem esse papel, teve esse papel justamente de trazer essas coisas, né? Essas causas feministas no final do século XIX. Então é um livro, no geral, que ele é bom, mas ele, para mim como autora, como leitora, ele não beira o excelente. Ele fica ali no bom. É um livro que requer um pouco mais do autor, do leitor, um quê de paciência. Mas, no geral, é um livro bom em que eu recomendo e que as pessoas deveriam se dar a oportunidade de ler. Até porque é uma autora brasileira desconhecida e pouco falada. Porém, acho que há 2 décadas atrás já devia cair no vestibular, porque eu li, né? Ficou muito claro, tem muita mitologia envolvida ali, talvez seja um dos motivos que eu tenha que ter estudado o livro 20 anos atrás lá. Então, para quem conhece um pouco mais de mitologia greco-romana, fica um pouco mais claro, alguns nomes de personagens fazem todo sentido ali. Essas questões de regionalismo também, regionalismos do norte e do nordeste, porque Emília de Freitas traz não somente o nordeste ali descrito dessa população interiorana, que é ligada ao ciclo da cana-de-açúcar também, e essas questões do papel desempenhado da mulher no final do século XIX, né? É um bom livro para se estudar e se ler também como entretenimento, que entrou aí para o hall das boas leituras deste ano de 2025. No demais, eu agradeço a companhia de vocês estarem aqui comigo neste vídeo de retorno e eu espero aparecer cada vez mais vezes para compartilhar as leituras que faço por aqui. Voltando aí às raízes do canal, que são as resenhas, as opiniões sobre as leituras que faço, né? Tentando resgatar mais uma vez aí o canal que vos fala. Vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. E até de repente.